8 do nosso Pareto Podcast. E aí, episódio 8 do Pareto Podcast, hoje com o convidado, presidente do MOB de Caxias. O MOB Caxias, na verdade o MOB já saiu de Caxias, né? O MOB já é o MOB da Serra. Já tá maior, né? Então, Rodrigo Postiglione, né? Presidente aí do MOB Caxias. Seja bem-vindo. E já começamos, né? Fala um pouquinho de ti aí, como é que tu... Na verdade, acho que é interessante explicar o Pareto, né? Boa, bem lembrado. Então, o que é a ideia do Pareto, né? Tentar trazer um ambiente de diálogo aqui, de troca de ideias e literalmente produzir algum conteúdo e jogar aí nas redes, que não seja essa polarização, essa briga e essas discussões ali, às vezes, né, num padrão um pouco mais baixo ali de diálogo, né? Ou quando o diálogo, inclusive, nem existe, né? Então, a ideia é essa. E o Pareto, ele tem essa ideia do quê? Que é de mostrar uma relação, e há uma relação, né, segundo o Pareto, de que 20% das pessoas e 20% das forças empregadas, né, elas geram 80% dos resultados. Então, é aquele esforço, esses 20%, e tu faz parte desses 20% que a gente vê aí, a gente, né, conhece das tuas ações todas aí em Caxias do Sul, especialmente, né? Então, essa é a ideia do programa, é trazer essas pessoas e ouvi-las aqui. Então, eu tenho já uma pergunta aqui no início, Rodrigo. Eu queria saber, porque eu conheço teu pai, tua mãe, né? Teus irmãos, enfim. A mim também, faz uns também, 45 anos. Desde bebês. Isso. E eu queria saber o seguinte, como é que saiu e nasceu um engenheiro aí? Na verdade, bom, primeiro eu gostaria de agradecer vocês, né, de estar participando aqui, porque, na verdade, toda essa questão de comunicação e desenvolvimento e fazer essa potencialização e uma conversa com a sociedade civil organizada, isso se chama MOB Caxias, que é onde nós estamos hoje com mais de 300 voluntários. Então, é o que nós temos feito. Trabalhado, intensificado as conversas, mostrado que a nossa região ela é muito pujante, que nós precisamos de todos, que todos pertencem à nossa cidade e à nossa região e todos devem fazer o seu papel, que é fazer com que a nossa região se desenvolva mais do que ela é desenvolvida. E mostramos muito a potencialidade aqui de Caxias, da região da Serra, e para que as pessoas realmente se potencializem e digam, olha, nós moramos num grande lugar, é um lugar de produtividade, de inteligência, de intelectualidade, de grandes materiais, de grandes tecnologias e com perspectivas plenas de grande desenvolvimento. Então, esse é o Pareto, é o que nós fizemos lá fora, né? Da porta para fora, porque vocês também são MOB Caxias, no momento que a gente consegue fazer essa transmissão para tanta gente que está nos assistindo agora, isso faz com que as pessoas realmente se engajem na causa. Então, é uma coisa maravilhosa. Bom, eu, na verdade, sou arquiteto, meu irmão é engenheiro civil, mas nós trabalhamos na área da construção civil, sim, que é aí que tu te refere. Isso aí, na verdade, veio de muito tempo atrás, porque eu tenho um tio que é arquiteto, então essa influência, né? Que é isso que a gente faz enquanto MOB Caxias potencializando, mostrando influência. Eu também recebi uma influência muito positiva do meu tio, Nelsinho Sartori, arquiteto, e eu tive o privilégio de trabalhar com ele alguns anos como estagiário, e antes mesmo de entrar na universidade, quando estava fazendo o segundo grau, fiz alguns cursos de desenho arquitetônico lá no ITC, Instituto Técnico Profissionalizante, né? E aquilo foi maravilhoso, me deu uma perspectiva totalmente diferente. Eu cheguei dentro da faculdade com conhecimento, eu acho que bem superior aos meus colegas que iam iniciar uma profissão, ao enquanto que eu já havia feito o desenho técnico, né, perspectiva de interiores, desenho mecânico, leitura e interpretação, né, durante vários anos. E mais, né, a operação realmente dentro de um escritório de arquitetura, acompanhando o cliente, acompanhando o projeto, acompanhando o desenvolvimento de obras, indo até a obra, modificando projetos durante a obra, que isso acontece muito, né? Porque o cliente às vezes se sente uma vontade quando ele vê a obra quase pronta, pequenas modificações, não muitas, mas pequenas, uma alteração de porta, o incremento de algum equipamento. Então tudo isso me fortaleceu. Eu entrei na faculdade, né? Continuei trabalhando um tempo aí com o meu tio. Depois, durante o período da faculdade, fiz alguns estágios lá em Porto Alegre, né? Trabalhei no SMOV, na Secretaria de Obras e Viação, muito ligado com meu irmão, que é engenheiro civil, né? Porque esse estágio onde eu saí logo depois da minha saída do estágio aqui com o Nelsinho, o meu irmão fazia estágio na SMOV.
Passou um ano lá e quando ele saiu, precisavam de estágio e a continuidade, ele disse... Rodrigo, tu não quer entrar lá? E eu entrei. Então, nós tivemos um grande relacionamento com a Prefeitura de Porto Alegre, né? E a Secretaria de Obras e Viação era aquela secretaria que aprovava o projeto, fazia fiscalização, áreas invadidas. Era uma loucura Porto Alegre. E eu, seguido, né, conheci muito bem Porto Alegre e os bairros, porque eu andava com os fiscais. Então, a gente saía para aquela zona norte, ia ver obra irregular. Então, foi uma coisa muito intensa, maravilhosa. E lá em Porto Alegre, eu e meu irmão já desenvolvimos alguns projetos, até porque havíamos perdido um pouco do medo, que isso é uma coisa que tem todo o profissional que vai iniciar. Como a gente tinha um pouquinho de bagagem, né? E aquele cara, quanto menos a gente sabe, mais coragem a gente tem. Aí a gente já chegou lá durante o período de faculdade, um dia, eu olhei para ele e disse: bah, cara, olha bem, nós estamos rebocando um prédio na Borges de Medeiros, a fachada. E era uma loucura mesmo, né? Porque era uma coisa muito intensa, uma obra de porte, digamos assim, para nós que éramos acadêmicos ainda, uma gurizada, mas que já estava lá fazendo uma empreitada de mão de obra de um serviço legal. Depois fizemos obra lá na época do Gato Pardo, depois fizemos obras no Shopping Praia de Belas e assim fizemos outras reformas lá em Porto Alegre. Mas eu, como... conheci a Patrícia no colégio, né? Então, no 2º grau, já fazia 35 anos que eu tô aí com a minha esposa, né? 25 anos de casado. E aí eu acabei voltando para Caxias, porque eu já fui para Porto Alegre namorando, né? Então, sexta-feira eu já voltava para cá. Diferente do meu irmão, que passava o final de semana dele lá em Porto Alegre. Voltei para cá, já montei meu escritório, começamos a trabalhar antes mesmo de eu me formar. Mais uma vez pedi o apoio do meu tio Nelsinho Sartori, então fazia alguns trabalhos com ele e ele assinava alguns projetos que a gente fazia junto para a gente começar a fazer obras. E teve uma época muito boa aí de financiamento de Caixa Econômica Federal e por nós já termos essa habilidade com obra, a gente começou a fazer 1, 2, 3, 4, 5, 20, 50, 100, 200, 300. E aí a gente começou a ter um grande campo de mercado. E hoje nós temos um escritório, né, que é de engenharia, mas é de arquitetura também, que a gente se volta muito para a engenharia. E é por isso que muitas pessoas acham também que realmente eu sou engenheiro, porque a gente trabalha efetivamente com construção civil. Então, nós executamos projetos de outros profissionais e quando a gente coloca o logo da RPP Construtora é porque é uma construtora que está executando o projeto. Não eu, Rodrigo Postiglione, arquiteto. Não. É uma construtora que executa projeto, porque nós temos um staff de construção civil em termos de funcionários, de equipamento, de transporte, de logística, que tem essa questão de dar suporte. E também já fizemos alguns prédios, já fizemos pavilhões comerciais, né, pavilhões industriais, reformas aqui dentro da nossa cidade, muitos clientes, né, porque 25 anos a gente consegue ter uma gama de clientes aí muito grande, clientes bons, significativos, né, e que realmente dão essa base para nós. Aí dentro da minha carreira, na verdade, me fez estar vinculado ao Sinduscom, que é um sindicato ao qual eu estou vinculado há 20 anos e trabalhando efetivamente em torno aí de uns 15 ou 16 anos. E aí o Rodrigo, acadêmico, que se forma, vira empresário, arquiteto, está trabalhando, filiado ao Sinduscom, decide assumir o Sinduscom. Na verdade... E acaba se envolvendo com a política institucional ali e vive a política. As pessoas, muitos dizem, odeio a política. Política tu faz o dia inteiro, né? A gente política vê com teu filho dentro do carro, tu tá fazendo política, tem que negociar coisa. Exato. Quando a gente agradece, é uma política de gentileza. Então, a política a gente vive. Quem acha que está fora da política está totalmente errado. Na verdade, essa condução para o sindicato, né? Ela aconteceu pela minha empresa estar filiada, mas a condução à presidência, que eu já vinha várias gestões como diretor do Sinduscom, foi feita uma condução pela nossa diretoria. Então, por quê? Pelo método da política. Então, essa é uma política de relacionamento. Nós conseguimos ter um trânsito do Sinduscom muito bom dentro da prefeitura por causa do nosso relacionamento. E isso é a política. Então, fizemos grandes evoluções na época lá, né? O Sinduscom já havia trabalhado com uma forma colaborativa com a prefeitura para implantar o programa do SMU Web, onde os nossos colegas arquitetos e engenheiros não precisavam mais levar o projeto e entrava tudo isso via internet. E agora, na última fase, onde eu estava como presidente, nós ampliamos
E esse programa ele passou a atender as regularizações fundiárias, habites, alvarás, né? Então fez com que a gente facilitasse, até porque a prefeitura aí, agora nesses últimos 2 anos, fez uma regularização de mais de 10 loteamentos, em torno aí, eu acho que de uns 5, 6 mil lotes. Então isso é uma demanda muito grande. Então, essa é a política que nós estamos. E quando nós estamos dentro desse movimento, nós sentimos que nós temos que estar lá e a gente tem que fazer alguma coisa. E eu acho que isso também a gente acaba sendo instigado, porque durante toda a nossa vida, né, nós passamos por momentos onde a gente tem dificuldades, mas que a gente tem que vencer. Então, existem obstáculos que a gente acaba vivenciando e que às vezes a gente acaba não gostando muito. Mas não pode esperar que o Ayrton ou o Marcelo vão resolver para mim. Não, a gente tem que pertencer. Se essa é a comunidade onde a gente vive, nós temos que colaborar. O que eu posso ajudar? E é nesse intuito e com esse tipo de pensamento que a gente se voltou aí para estar no meio empresarial, ajudando o empresário, conjugando as forças, as entidades representativas aqui da cidade. E, bom, uma coisa leva a outra, né? Quer dizer, essa construção de relacionamento, enfim, essas atividades e atitudes, enfim. E aí, como é que chega no MOB? E eu gostaria, primeiro, que tu desse uma ideia do que é... Uma ideia do que é a ideia do MOB. Do MOB, sim. Assim... Como ele nasceu? Para vocês terem uma ideia, a SIC de Caxias já pensava em algum movimento também que pensasse na infraestrutura de Caxias aí, nos próximos 20 anos. Ocorreu que no aniversário do Sinduscom, o nosso presidente aqui de Caxias trouxe, né, convidou o Silvio Barros, que foi prefeito de Maringá e é o fundador do CODEM, Conselho de Desenvolvimento de Maringá, para palestrar aqui na SIC, na Câmara de Indústria e Comércio, no meio-dia, e foi uma palestra muito significativa. Porque esse programa, Qual é o Futuro da Minha Cidade, era um trabalho que estava sendo realizado pela CEBIC, que é a Câmara Brasileira da Indústria da Construção Civil, a nível de Brasil. E o Silvio Barros era o consultor, ainda é, da CEBIC. Nós convidamos o Silvio Barros, ele veio para cá, foi uma palestra muito legal, teve uma adesão, ele emocionou a todos aqueles empresários, e aí a gente viu que nós podíamos ir além. Então, fizemos mais uma reunião lá na Universidade de Caxias do Sul, né? Desculpa, antes fizemos uma reunião aqui no Intercity, também a convite do Sinduscom Caxias. Aí, dentro dessa reunião aqui que o Silvio Barros palestrou, passamos uma lista, pedimos quem gostaria de participar, então, desse movimento que pensaria Caxias dos próximos 20 anos. Muitas pessoas assinaram. Aí, depois disso, fizemos um dia da manhã até a noite lá na Universidade de Caxias do Sul, identificamos alguns temas, priorizamos os temas, identificamos câmaras importantes, separamos os grupos por afinidade e por questão de intelecto, né, o que cada um podia ajudar em cada câmara, e aí praticamente se formou o MOB Caxias e começamos com reuniões mais constantes, com aqueles projetos que Caxias realmente sempre teve necessidade, mas que precisava de alguém o dia inteiro trabalhando em cima e solicitando informação e buscando a união das pessoas para que aquilo acontecesse. Então, isso começou a dar o norte do MOB Caxias. Então, a Mobilização por Caxias é uma entidade não governamental que está dentro do guarda-chuva de várias entidades, que é a SIC, o Sinduscom, o Sindigênios, o Sindilojas, a CDL, o Simplas, o Cimex, a Universidade de Caxias do Sul, né? Agora nós temos patrocinadores que é o Sicredi, o Porto Seco. Então, isso se formou porque muitas entidades começaram a nos apoiar a essas pessoas que estavam dedicadas a fazer um trabalho para a sociedade, pensando nos projetos estruturantes. Então, às vezes o pessoal fala, o MOB... Não, o MOB se envolve com os macro projetos. E é isso que a gente tem feito. E pelo nosso trânsito, a gente acabou transcendendo um pouco os limites de Caxias. Por quê? Porque, às vezes, os problemas, de certa forma, da cidade são iguais. Cada cidade tem a sua impressão digital, mas os problemas das cidades, às vezes, eles são os mesmos. Então, aí começamos a congregar com Farroupilha, com Carlos Barbosa, com Garibaldi, com Bento Gonçalves, com Flores da Cunha, que são as cidades mais próximas, né? E depois com Gramado por causa do aeroporto. Então, tudo isso fez com que a gente tivesse algumas proximidades. Aí começamos a trabalhar, né, dando um foco maior para o aeroporto, que é um projeto muito antigo, tem 30 anos aqui em Caxias.
Começamos a trabalhar com foco com o projeto do Porto Meridional, que é um TUP, terminal de uso privado, é investimento 100% privado, e começamos a trabalhar com estradas e com o terminal ferroviário lá de Vacaria. Por quê? Porque para que a nossa cidade tenha, né, turismo, atração de investimentos, retenção de investimentos aqui, nós precisamos no mínimo dessas questões. Então, o processo, por exemplo, das rodovias, nós participamos junto. As reuniões aconteceram dentro da Câmara de Indústria e Comércio e muitas vezes com 10 prefeituras da região que seria impactada, com CDLs, com SICs, e tudo isso fez com que a gente também tivesse uma coordenadora, que é a Mônica Matia, presidente do Cored, que coordenou essas reuniões e foi compatibilizando com todo mundo, mesmo com os anseios, com a questão negativa, os prós, os contras, na verdade, que o Estado esteve em todas elas aqui, né, presente com o secretário de Participações Especiais. Conseguimos, e foi o único polo concessionário do Rio Grande do Sul, foi o Polo 3, que vai fazer com que a gente tenha uma duplicação da RS 122 de Farroupilha até São Vedelino. Nós teremos uma triplicação daqui de Caxias até Farroupilha. Nós teremos uma duplicação de Farroupilha até Bento Gonçalves. E nós teremos também a duplicação da 446 que liga Carlos Barbosa a São Vedelino. Então, isso significa que nós vamos ter um avanço, porque as pessoas têm que vir para Caxias, elas têm que vir para o turismo, e que nós temos turismo muito bom aqui em Caxias, e um dos mais fortes é o turismo empresarial, haja vista a Mercopar, mas elas têm que vir com a carga efetiva, porque nem tudo vem por outros meios. Hoje, 98% da nossa matéria-prima está chegando aqui por caminhão. Então, nós precisamos de estrada. Nós precisamos que essa estrada também sirva para as pessoas que venham para o turismo. Nós precisamos que essa estrada também venha para a saúde. Porque quando nós falamos em uma concessão de estradas, nós estamos falando que o Hospital Geral atende 49 municípios. E quando nós olhamos aqui a nossa estrada com esse fluxo gigante que tem, se um parente nosso ou qualquer pessoa se acidentar aqui em Carlos Barbosa para vir para alta complexidade aqui em Caxias, pode ser que ele morra na metade do caminho porque ele não chega, porque isso aí não tem mais fluxo. Então a gente tem que pensar que não é só para passeio essas estradas. É para segurança, porque no momento que nós duplicarmos, nós vamos ter comunicação em todas o trecho da rodovia. Nós vamos ter iluminação em todo o trecho da rodovia. Isso faz com que a gente tenha um cercamento eletrônico também efetivo. Então, a estrada vai nos conduzir agora para o novo aeroporto. E que nós já estamos pensando agora num polo 4 com o governo do estado, mostrando que nós precisamos do primeiro trajeto saindo de Caxias, indo até Tainhas. E do segundo trecho da 101 até o pé da serra. E depois o último trecho duplicando aquela parte da descida da serra. Então, isso já está planejado. O nosso aeroporto, que nós falamos antes, que está na nossa Câmara de Infraestrutura, a Prefeitura agora protocolou o pedido de licença para instalação. É a última licença que a FEPAM vai dar. Após isso, a Prefeitura pode licitar a obra do aeroporto. Então, é um grande aparelho que nós vamos ter aqui e que vai precisar e que vai se conectar com a estrada, vai se conectar com o porto, vai se conectar com o Geoparque, com o Gramado, com Canela, né, para a questão do turismo. E esse aeroporto, ele já está aprovado, que nem eu comentei, mudou muito a configuração inicial, que era um aeroporto regional, era para ser igual ao Hugo Canterjane, e graças à habilidade também da nossa secretária Margarete Bender, conseguiu modificar o projeto e aprovar as modificações junto à SAC, que é a Secretaria de Aviação Civil. Nós, do MOB, além de cobrar bastante, acompanhar, nós fizemos a união de quem seriam os atores deste projeto também. Bom, inicialmente já falamos com o pessoal do Aeroclube, são os pilotos. Quem mais entende de aeroporto e de voo do que os pilotos? Bom, aqui nós temos dentro do Aeroclube de Caxias, piloto internacional que voa pela Gol, voa pela TAM, né? Gente que conhece. E, pelo nosso contato com a secretária, ela abriu o projeto para os pilotos e disse o que vocês gostariam. Então, gente, esse projeto agora já tem uma ampliação de pista, já tem um lugar para terminal de cargas, já tem um lugar para abastecimento, já tem um lugar para hangares, já tem um taxiway definido, já tem um estacionamento para 8 aeronaves. Então, tudo isso se modificou graças à união dos esforços que a gente tem feito. Então, veja que isso é a mobilização por Caxias.
é potencialização, mostrando que nós somos fortes e que nós precisamos um do outro. Isso é, de certa... Duas coisas aqui, né? A primeira é quando tu tá começando a falar do MOB, né? Que tu tá dizendo assim, a gente chamou fulano e traçou metas daquilo que é necessário para... E o que é importante e o que vai agregar aqui, né? E tal. Isso, se voltar a alguns séculos, né? Isso é a criação do Estado. Isso é a criação do Estado. Alguém lá, né? Eles começam a conversar e começam a ver que tem uma estrutura. Tem que ser criada uma estrutura, que é o Estado. A gente já tem um Estado, né? A gente já tem um Estado. E a gente repete aqui sempre porque parece que é sempre a mesma coisa. A sociedade civil, ela parece que ela cansou, ou uma boa parte dela, de acreditar que o nosso Estado, né, que, na minha opinião, tem falhado em muitas coisas miseravelmente, assim, não esse ano e não nos últimos 4, mas de muito tempo, né? E aí a sociedade civil, porque é um outro Estado, né, com muito mais representatividade, inclusive, né? Com uma gestão, me parece, muito melhor. Não tem o poder aquele do Estado, do executivo, do voto, inclusive, etc., mas está atuando ali, está auxiliando naquilo que são falhas, né? Muitas vezes, ou gestão, ou de diálogo, né? Que tu falou ali, bom, a gente chama piloto para falar de... Aeroporto. Né? Aeroporto. Eu tô com dor de barriga, eu vou procurar médico. Eu não vou ir no borracheiro, não tem como. Então, eu vejo que o MOB aí, ele vem dar aquele auxílio, né? Sem voto, sem cargo. Sem voto, ele vem, Ele vem e ali cabe qualquer partido e qualquer pessoa, né? Exato. Cabe a troca de ideias, né? Mas esse é importante, porque o que é a mobilização pela nossa cidade? Independe, eu tenho um partido político, mas eu tenho que pensar quem é a nossa cidade. Para o Hospital Geral, lá eu pedi para o diretor, quem são os deputados e os senadores que deram dinheiro para o Hospital Geral? Quem atende o hospital? Eu não quero saber se é o partido A, B, C e D. Nós vamos ter que falar o nome, porque essa pessoa está trabalhando pela nossa cidade. E às vezes o povo cansa isso. O povo cansa, todo mundo fica cansado. Só que esse é o nosso intuito. Eu também me canso. Mas a gente tem que estar aí mostrando que nós somos uma cidade de altíssimo potencial e que Caxias é polo de referência no Brasil. Porque aonde a gente vai falar de Caxias do Sul, todo mundo diz, Caxias do Sul. E às vezes as pessoas que estão aqui estão cansadas e já não valorizam mais o lugar que estão. Então, a gente vem fazendo esse grande trabalho aí e a gente vem pressionando. Porque o MOB é aquela coisa chata. Tu imagina 300 colaboradores e cada um começa a ligar. Cara, tu faz porque tu não aguenta mais o cara te ligar. Então, isso também é um atributo nosso. E nós tivemos lá no governador que deu um acompanhamento bom. Eu acho que deu um acompanhamento na última gestão para nós aqui, porque senão não teria saído do Polo 3. Agora se manifestou de forma positiva que quer colaborar nos acessos até o aeroporto, porque nós temos 2 acessos e que ele disse que pode colaborar. Que eu até não vejo, não sei se é o ideal ou não, porque daqui a um pouco uma licitação privada a gente consegue vir com o cara que bota todo o dinheiro e faz na hora, entendeu? Mas nós estivemos lá fazendo uma visita e foi lá ainda o presidente da SIC Serra, Elton Gialdi, que organizou, né? Para tu ver como a gente está linkado com a região e que nós colocamos para ele da necessidade do retorno para Caxias do Sul, que é a cidade mais importante do estado. E aí o que foi feito? Uma frente parlamentar, né? Feita aqui pelo ex-prefeito de Bento, e que agora nós vamos ter um olhar diferente. E o governador colocou um staff de secretários que atenda às necessidades, com um olhar diferente, que venha fazer uma reunião a cada 3 meses aqui com a Serra. Gente, a gente não está pedindo, nós só estamos querendo que a gente seja olhado com a mesma forma do poder que representa essa região da Serra para a nossa capital, inclusive de receita, de tributos, que traga de volta para cá, que no mínimo tenha o respeito que nós temos com o Estado, porque as grandes empresas produtoras, as grandes capacitadoras estão aqui. A formação de mão de obra técnica não existe em outro lugar a não ser a nossa região da Serra. Aqui nós estamos dentro de um polo onde nós temos aí 80% das indústrias aqui de Caxias tem certificação de ISO. Então as pessoas sabem o que é qualidade. E isso é colocado no mundo.
Porque nós somos segunda em plástico, nós somos a segunda em metal mecânico, nós somos o maior produtor de caqui aqui da América Latina, nós somos grande produtor de morango, nós somos o maior produtor de uva vinífera aqui da região. O primeiro hortifruti granjeiro do estado e é o quinto, acho, do país. O hortifruti que abastece a Seada. Então, nós temos uma potencialidade gigante. E agora, nós temos aqui na Universidade de Caxias do Sul, aqui nós temos um polo de educação muito grande, a primeira fábrica de grafeno da América Latina. E isso faz, né, que até o deputado Cherini está com um projeto de lei para transformar aqui, né, que Caxias receba o nome, né, a condecoração de Vale do Nióbio do Grafeno. E aí, nós temos grandes empresas pesquisando isso. Nós temos aqui a Marco Polo que já está usando a tecnologia do plástico com grafeno e já exportando e já produzindo grandes coisas para outras empresas. Nós temos a Randon que está aqui trabalhando, que já tem patente de nióbio, já está com tinta com grafeno que tem durabilidade 5 vezes maior ao salt spray. Significa que nós aí para fornecer para qualquer área litorânea, plataforma marítima, marinha, 5 vezes mais de resistência. Isso é patente aqui da Randon. Carro elétrico, nós temos o polo elétrico se formando na nossa cidade. Além da nanotecnologia, fábricas de bateria, o carro de golfe, a nova van elétrica, o ônibus da Marco Polo. Nós temos agora também chegando aqui uma tecnologia que o pessoal está falando com o pessoal da Tesla para fazer a troca dos motores a gasolina ou álcool para botar um motor elétrico. Já tem um Palio aqui em Caxias que foi feito, tirando o motor e o motor a combustão e botando o motor elétrico. Isso está sendo feito aqui. Então, essas uniões, essas junções, a gente tem feito dentro da nossa Câmara de Atração e Retenção de Investimento, porque além de trazer, nós temos que fazer com que as que estão aqui permaneçam. E muitas foram embora. Então, esses são polos que a gente gosta de falar para as pessoas que estão ouvindo, porque às vezes linka nos negócios, as pessoas ficam, tem aqui, quem é que faz? Une essas pessoas e fortalece. Então, veja que são pontos importantes que esse programa faz com que as pessoas entendam esse tipo de coisa e se valorizem, né? Porque isso a gente diz assim, eu moro numa baita de uma região. Sabe que há uns anos atrás, antes eu estava envolvido com política partidária, tem um primo da minha esposa, o André, que trabalha lá em Austin e trabalhava para a Dell, não trabalha mais. E ele um dia me mandou um material e disse, olha que coisa, porque eu vivia criticando a política e políticos em geral. E ele disse, olha que legal que tem aqui na minha cidade, eu recebi. E era tipo uma carta comercial em que ele respondia quais eram os problemas e dificuldades que ele encontrava na casa dele, na região dele, na rua dele, no bairro dele. E era eu disse, que legal isso aí, para quem tu manda? Ele, não, aqui tem um gabinete permanente. Independente de quem é o prefeito e tal, esse gabinete. E o gabinete é formado pelas entidades e tal. É o MOB. O MOB é um gabinete permanente. Porque o MOB está aqui criando uma coisa de 20, 30 anos, independente de quem for o prefeito amanhã, depois ele já chega, tem uma coisa andando, né? E a sociedade está junto. Então, quando entrar o prefeito se integra aquilo. Se já não está integrado, quando muda, porque eu sei que o Adiló já estava antes no MOB. E o próximo prefeito eu sei que já está no MOB. E porque está no estatuto, né? Estão participando, tem que estar dentro, isso, tem que estar envolvido. Mas o estatuto do MOB, eu estou como presidente, né? O Cuiava, ex-reitor da Universidade a Educação, e a Maristela Chiapin, aqui do Caminhos do Saber, ela é a nossa vice-presidente também, que representa comércio e indústria. Mas nós temos no estatuto ainda... O braço público. Isso. O prefeito é nosso vice-presidente, o Valdir Walter da UAB é o nosso vice-presidente, e o presidente da Câmara é o nosso vice-presidente. Então, essas pessoas, quando mudam em função dos seus cargos, altera. Tanto é que a vereadora Denise Pessoa, enquanto presidente da Câmara, era nossa vice-presidente. Hoje, deputada federal, conhece muitas demandas aqui da nossa região, mas sai e entrega o cargo agora para o D'Ambrosio. É isso. A entidade, então, ela congrega tudo isso. Então, ela é um gabinete permanente. Me parece uma coisa interessante para a sociedade. É bom, porque tu tem essa coisa da sociedade estar andando. Então, entra lá um prefeito e tal, não muda tudo, não apaga tudo, vamos começar do zero. Não, tem uma sequência, né? Eu vejo que, por exemplo, esses movimentos da sociedade civil acontecem também na parte urbanística, né? O Viva Cidade é um movimento também de ocupação e de manifestação da sociedade civil para ajudar, né, o setor público. E aí, muito daquilo que o Ayrton disse e que tu complementou,
que a sociedade civil está começando a assumir o compromisso e entrar onde o Estado não tem mais condição. O Estado não tem mais condição de investir, de botar dinheiro, ele não está conseguindo pagar as contas dele. O Estado não tem condição de investir faz muito tempo. Agora que a gente está se dando conta. Ele não está pagando nem as contas dele. Exatamente. Então a gente tem que ajudar, a gente tem que de alguma forma fazer. E quando se tem essa discussão de participação público-privada, e alguns criticam, e ainda tem essas ideias de não tem, que estão dando para o público, para o privado e tal, uma coisa que é nossa. Não estão dando nada, vai continuar sendo público. 90% dessas coisas que estão aí em parceria público-privada continua sendo público. A diferença é que o público não tem mais como investir. O privado vai investir, vai dar uma mão, vai dar uma força e a sociedade melhora. A gente precisa melhorar, a gente precisa participar. E a minha pergunta, e aí aqui é uma pergunta talvez um pouco fora da questão do MOB, mas o MOB, com esse braço político que ele acaba tendo, ele tem um envolvimento político partidário também de pessoas que se aproximam mais ou menos, né? É natural. Eu me lembro que quando a gente teve uma atividade aqui do MOB o ano passado, antes das eleições, vários partidos tiveram, todos os partidos foram convidados. Todos. Quero dizer aqui, todos foram convidados. Todos. Teve lá a palestra e aí o MOB, claro, ele acredita muito, porque ele é uma entidade civil, entidade da sociedade civil, acredita muito que a sociedade civil ajudando o setor público. Trouxe um palestrante que defendia isso, né? Do setor civil ajudando o setor público, que era o Schiller. Isso, Fernando Schiller. O Fernando Schiller, e ele fez uma apresentação excelente e tal, foi muito bom. E eu sei que teve entidades e partidos que criticaram porque foi lá e fez defesa, porque era um momento eleitoral, né? E aí eles acreditavam que aquilo foi houve uma crítica de uma parte da sociedade pela palestra e movimentação dele. Eu me lembro que até saiu no jornal uma outra nota. Como o MOB entende quando acontece esse tipo de coisa? Como tu reage, né? Porque é uma entidade que está aberta, como tu acabou de citar aqui, Denise Pessoa, tu citou o AB, tu citou... E aí, quando tu faz o movimento, tu sempre vem a crítica, né? Não adianta, por mais que tu faça qualquer coisa, sempre vai ter alguém para criticar. Mas isso é tradicional, né? Jesus Cristo foi crucificado e antes disso estava lá profetizando, e quando ele foi crucificado, que ele passou com a cruz, os que estavam com ele um dia antes jogaram pedra nele. Então isso faz parte do ser humano. Isso faz parte do ser humano. Isso, para mim, enquanto presidente, não me traz diferença nenhuma. A gente analisa porque são pequenas falas, né? O que a gente tem que fazer é fazer com que isso agregue para a comunidade. O que é bom? Porque durante essa palestra aí, claro, a gente teve críticas ainda da esquerda e da direita. E eu sempre disse que as duas margens, quando o rio transborda, causam estragos. Então, a gente tem que trabalhar dentro de uma questão de tranquilidade, né? E eu acho que essas críticas, que quando não são positivas, elas não agregam em nada. E esse é um fator que, veja, que dentro do MOB, quando as pessoas vêm para conversar algum aspecto que a gente cansa de dizer, que a gente usa um vocabulário transformacional, é que ao invés de dizer, não odeio, não gosto, não quero... Cara, olha, não está muito bom, a gente poderia modificar assim. Muda um pouco o teu palavreado e oferece forma de mudar. Então, isso aconteceu, ocorreu. Eu pedi que a nossa assessoria nem respondesse para que não estique aí, porque o que a gente fez aí foi uma coisa maravilhosa para a nossa cidade. E esse envolvimento aí, nós tivemos 86 políticos que assinaram esta carta, porque nós acabamos fazendo um documento. Esse documento, os políticos assinaram. 5 candidatos ao governo estiveram nesse dia, né? E aí, o que a gente fez? Nós unimos toda a Serra Gaúcha com várias entidades, pegamos aqui o Silvio Barros, que era o nosso... que ainda é o nosso consultor, fizemos um evento aqui em Farroupilha, o prefeito Feltrin abriu, estava lá o prefeito Pazinho ainda, e nós começamos a identificar com todas essas entidades o que era prioridade agora para a Serra. E todos chegaram no consenso das prioridades para a Serra. Não é necessidades, que necessidades nós temos um monte. Prioridade, para não dar briga quando pedir. Porque a coisa que o político mais gosta é que eu chegue lá pedindo uma coisa, tu pede outra. Não, nós fizemos um livro, um documento. Isso aqui passa a ser um plano de governo. E aquilo que tu falaste antes, isso serve para novos políticos que entram para não perder uma história. Esse é um documento válido para a Serra Gaúcha, foi assinado em consenso por prefeituras, por CDLs, por SICs, e está aqui. Aí a gente consegue ir lá no governador fazer o que a gente fez agora 1 mês e meio atrás. É ter essa ótica para a nossa cidade. Porque nós temos um documento, nós estamos organizados. Saiu uma frente parlamentar. Nunca teve isso. Então, tu vê que a gente vem fazendo esse tipo de movimentação. Aí, quando essas pessoas nos falam alguma coisa positiva, eu não brigo. Eu só digo, vem junto aqui e me ajuda a modificar. Ajuda o MOB Caxias, que nós precisamos de ti, precisamos dessa força, dessa visão. Mostra como tu vai mudar olhando nessa tua ótica. Tu tem que estar junto. Não adianta ficar do outro lado.
Às vezes as pessoas vêm e a gente acaba fortalecendo e fazendo uma amizade boa e construindo a nossa cidade. Tem outros que não vêm, que aí a gente sabe que era só para crítica, aí pronto, tá isolado. É aquela questão do tu fala, dos extremos, né? Os extremos é que eles atrapalham, porque o extremo não tá querendo construir, ele não tá querendo ajudar o rio fluir, ele tá ali para tumultuar, né? Mas inclusive a palestra foi sensacional, porque o Schiller, ele cita casos do governo de esquerda da Bahia. E ele mostrou lá e disse, olha que coisa sensacional essa parceria público-privada. Ou seja, elogiou, né? E os caras criticaram. Porque eles... É tudo levado muito ao pé da letra. Tudo parece que é tudo muito assim... É tudo com um interesse político partidário. É tudo com... A gente tá acima disso. Passou essa discussão. A discussão é essa e depois... Bom, cada um vai defender o seu jeito, a sua forma de produzir e o resultado o mais rápido possível e melhor para a sociedade. Mas essa é a forma que a gente tem que fazer pensar as pessoas, né? Porque quando tu coloca para a nossa sociedade que elas têm que estar junto, que a gente tem que potencializar e que a gente tem que pensar num foco, a gente começa a diminuir essa distorção do nós e eles. Não, nós temos que trabalhar junto. Eu quero saber como é que nós vamos organizar agora o Hospital Geral. Como é que tu pode me ajudar? O partido que for. Tu é da nossa cidade, tia. As pessoas que votaram em ti, os que não votaram, vão no Hospital Geral. Vou dar um exemplo mais prático também. Codeca. Eu me lembro que todo mundo critica assim, a Codeca, ela todo ano precisa de dinheiro, todo ano tem aumento de capital, todo ano a gente põe dinheiro lá, são milhões colocados aí nos últimos 10, 20 anos. E aí, na última eleição municipal, e vai ter de novo agora, porque vai ser de novo, é um tema que é recorrente, porque nunca se resolveu o problema. E a gente começou a levantar a questão de, olha... a gente precisa mudar, não dá mais para ficar a cada 4 anos dando dinheiro, botando dinheiro no negócio e não mexer nela, não movimentar, não mudar. A gente tem que descobrir qual é o problema, resolver o problema e aí descobrir, bom, o problema e a solução são essas. Como vai ser mais rápido solucionar? Vai ser com o setor privado? Vai ser com o público? Esse é o segundo passo, mas o primeiro é qual é o problema e qual é a solução para ele. O que a gente tem feito é assim, qual é o problema? Já quer vender, já quer privatizar e tal. Não, a gente não está falando, a gente não chegou nesse ponto ainda. A gente chegou no ponto assim, qual é o problema? Qual é a solução? Aí depois nós vamos ver. Bom, quem tem mais condições de resolver? Porque se eu fosse empregado da Codeca, eu estava preocupado. Como é que eu vou receber meu salário? Que garantia eu tenho, né? Do meu 13º, minhas férias. Então, e aí o cara acha, não, ele está preocupado em vender para alguém. Eu não estou preocupado em vender. A gente não, né? Quem fala em resolver o problema está preocupado essa mão de obra, esses funcionários, esses empregados, como é que ficam? Como é que sustenta essas famílias? E o serviço que ela produz, né? O lixo, por exemplo, é fundamental na cidade ter uma solução para o lixo, né? E se a empresa não tem capacidade de investimento, não está conseguindo pagar funcionário, cara, isso vai gerar um problema muito grande sanitário aqui para a gente. Então a gente precisa sentar e resolver esse problema. Mas é um problema que aí a discussão acaba virando ideológica. E a gente não está querendo a discussão ideológica. A discussão é resolver o problema. Aí o que acontece? Por isso que o MOB é apartidário. Nós queremos uma solução para a nossa cidade. E às vezes a gente vê que as pessoas que utilizam a cadeira que tem vínculo com o partido, elas estão olhando na questão política do negócio. Então isso não tem fechado. Porque nós não conseguimos uma grande pessoa que seja uma grande liderança e sente com todos. Porque não custa... Cara, se eu penso de uma forma, tu pensa de outra, não tem problema, nós não precisamos brigar, porque se sair na rua e ninguém falar, tá tudo certo. Mas se tu começar a conversar com 3, 4 na rua, tu vai ver que tem muita opinião. Então, ou tu aceita e tu convive, ou tu fica louco. Mas aí, de novo, nós precisamos de uma pessoa que pense no futuro da nossa cidade de forma coletiva, que tenha um trânsito, que chegue com as pessoas, que dialogue, que coloque na mesa. E que componha, porque Caxias é tão grande que cabe a minha ideia junto com a tua. Nós podemos botar as nossas 3 ajustando, a gente consegue organizar, entendeu? E aí, nesse meio tempo, coloca uma participação tua, porque vocês têm que estar junto comigo para fazer esse negócio dar certo. Então, não é eu que vou aparecer na fotografia, é nós que vamos aparecer na fotografia. É o conjunto que vai se dar bem. Pro mesmo lado. Exato. Eu tenho uma questão assim, eu vou me colocar como cidadão, aquele que eu só tô vivendo, tá? Eu tô lá trabalhando, enfim, faço minha parte lá e tal, né? Administro minha vida, minha família, tenho, né? Mas a gente acompanha pelo Instagram. Enfim, então parece que é aquele cara que só fica dando, né, lá de fora, incomodando, vamos dizer assim. Eu incomodo todos do poder público, sempre. Não, mas ajuda. Quem ocupa cargo público, sempre. E cobro sempre, de todos. Né? E eu tava tendo uma conversa outro dia ali com meu colega de escritório, que tu conhece também, tu também, enfim. Né? Que é uma pessoa que eu admiro muito, enfim, acompanho. A gente tava tendo uma discussão sobre
Maesa. E eu nem sei se o MOB ele tem ali uma atuação nisso, ou ele participa disso de alguma forma, representa, etc. Bom, como está o MOB hoje, ele certamente ele tem uma importância e é considerado também para essas decisões. Mas a questão é a seguinte, a minha ideia ali era a seguinte. Tu falou do aeroporto, né? Eu, há uns 7, 8 anos atrás, né? Eu dizia o seguinte, ou isso aqui vai ter que dar um jeito de ser privado, ou com uma grande parte de investimento privado, ou vai passar 10 anos e não vai acontecer nada. Porque a gente ouvia falar na época até de, não, em 2 anos está pronto. 3 anos. Enfim, a Rota do Sol, que é mais antiga, é ainda de outro tempo político, outro momento político. Ela demorou, seu Nelson Sbabo, né, em memória, quer dizer, lutou 30, 40 anos. Vida inteira. Assim aí. Hospital materno-infantil aqui, a gente está numa luta. Hospital geral já é um negócio geral, de 30 anos. Né? Enfim, Maesa. Se politizou o tema claramente. Quem conhece os personagens da cidade, olha, ouve a notícia e diz assim, não, tá politizado e já entendi que tá. Porque a gente conhece os personagens da cidade. Em um determinado momento, eu vi que parecia que havia até um consenso assim, sobre projeto, forma e etc. E a discussão que eu tive foi a seguinte. Eu disse o seguinte, olha, na minha opinião, com participação privada aqui, de gente que vai querer investir e ganhar dinheiro, que não é um crime. Vai querer investir e ter retorno. Tem interesse em fazer rápido, quer começar a ganhar e recuperar o seu investimento. E isso não é crime, né? Em lugar nenhum. Às vezes aqui, né? Parece que é crime ganhar dinheiro, mas não é. Com o poder público investindo, um município que tem Casa Manha Bosco, que está mal conseguindo dar FAPS, está mal conseguindo ou administrando saúde, segurança e educação, que é o básico, né? Não tem ali aquele know-how para construir, cuidar e praticar atividades típicas de comerciantes e empresários, porque vai ter que ter isso ali, né? Eu disse assim, eu acho que talvez com a iniciativa privada, o senhor participe da inauguração. Talvez. Do poder público, eu tenho uma desconfiança que se depender tudo do poder público, eu acho que fica difícil participar de uma inauguração. Porque há uma diferença de tempo, né, para as coisas acontecerem, como tu falou dos trevos ali, enfim. Não, exato. Há uma diferença, né? Tem. A diferença é gigantesca. Para nós somos empresários. Nós fizemos política, mas eu não sou um político profissional e isso também está fora da minha carreira. Eu sou arquiteto, trabalho com construção civil e é o que eu quero fazer. Eu vou ajudar, porque eu acho, inclusive, que de fora a gente ajuda muito melhor. E essa carreira política deixamos aí para quem já está atuante. Eu não sei se a Maesa sai agora no governo da Adiló, porque é tanta discussão, né? E que o troço ficou muito embolado, né? Ficou muito embolado. E a gente tem certeza que só o público não ia atender. Isso a gente tem certeza. Mas eu acho que a Maesa é tão grande que daria para ter sentado, ter feito uma composição chamada quais são os atores principais, que é aquilo que a gente falou agora há pouco. É tão grande que daria para compor com todos. Mas agora, o que acontece? Que nós perdemos aí o secretário, ele sai, né? Levando muito da história que ele trabalhou durante 2 anos e chega o novo secretário agora para tentar apagar um incêndio que já está um incêndio aí de um prédio de 20 andares, ele já está no 8º. Eu acho que não vai conseguir apagar e tem muitas arestas aí que devem ser aparadas, deveriam ter sido aparadas antes e agora nós estamos aí na metade do ano, faltam praticamente 6, 7 meses para entrar no cenário do ano político. Então, não tenho mais expectativas com Maesa e nem com Festa da Uva. Então, aí nós vamos aí para o lado privado. Por isso que já existia dentro aqui do MOB Caxias um projeto que era incorporado, né, por alguns atores aqui da sociedade civil organizada que buscavam um centro de eventos privado. E isso pode ser que aconteça. E pode ser que aconteça mais rápido ainda do que a privatização até da própria Festa da Uva. Pois é, a Maesa, a Festa da Uva, eu me lembro que tinha essa discussão, porque eu estava participando do MOB lá atrás. E aí depois, quando eu comecei a me envolver com a questão de pré-candidatura e candidatura a prefeito, eu disse, não, eu vou acompanhar e não vou mais participar tão ativamente, porque eu acho que a sociedade civil tem que trazer a demanda e eu não posso estar aqui empurrando uma coisa para depois, né, fazer do meu jeito.
como tu disse, tem que ouvir, tem que deixar ouvir e absorver aquilo e tentar adequar aquilo ao que a sociedade está enxergando e vendo. A minha visão sobre a Maesa ela é muito mais radical do que essa do que o Adiló fez, né? Eu teria sido muito mais radical. Mas tu vê que todas, mesmo assim, todos sabem do meu movimento político partidário, os membros do meu partido que estão na Câmara com mandato, todos eles disseram, não, a gente gostaria que fosse 100% aqui, mas tá bom assim, vamos abrir mão de 40% aqui, vamos fazer 60%, então não tem problema, né? Se tem que fazer, e se assim é o que vai satisfazer a sociedade, e a gente enxerga que mesmo tu abrindo mão, tu recuando, tu sendo condescendente, conversando, tá difícil. Tem um lado que diz, não tem que ter, tem que ser gestão pública, tem que ser todo... E aí, mas aí a coisa... A gente vê bastante, mas eu acho até que não comporta, né? Quando a cidade não tem mais condições aí de injetar recursos em escola e de recuperar uma rua, não tem como a prefeitura ir lá assumir... E tem uma conta chegando do Maia Bosco. A conta já está aí, né? A conta já está aí, a gente já sabe que não tem volta. E isso, na época, eu me lembro que o desembarcador Branquer falou comigo, disse, Rodrigo, olha... Se chegar a vir, vai ser trancada a conta da prefeitura. Então, isso é uma coisa que não dá. E outro dia, conversando com o prefeito, eu digo, prefeito, por que a gente não pega aí algum desses aí, as pessoas mais antigas, né? As cabeça branca, que são, de certa forma, nossos intelectuais, vamos sentar e vamos fazer um acordo. Acerta. Ele disse, Rodrigo, eu gostaria de fazer, mas enquanto a gente está aqui dentro da prefeitura, eu não posso me omitir de tentar no último recurso. Então, é a questão também, né, que o prefeito está aí, ele acha que seria interessante também fazer alguma composição, né, uma vez que a prefeitura tem tanta área, tem profissionais, por exemplo, tu pega uma área, ela tem um profissional de engenharia de arquitetura que pode fazer um loteamento, pode urbanizar, tem as máquinas, deixa pronto. Uma área que vale 5, ela passa a valer 15. Compõe, dá para essas pessoas que devem, né? Mas deixa eu fazer uma pergunta, então, já que tu está falando sobre temas que, né? Acabou de falar do Maia Bosco, está falando... E aí o MOB vai ser fundamental porque a gente está entrando num ciclo eleitoral. Já começou o ciclo eleitoral de 2024. O ano que vem tem eleição. O MOB sempre foi ativo nesses ciclos eleitorais, como tu disse. A gente chamou todos os deputados do meu partido, deputado estadual, deputado federal do meu partido, estão lá com as demandas do MOB, está lá o livrinho do MOB, né? Eles sabem o que precisa ser feito. Exato. E quando o MOB liga, o MOB é mesmo, o aeroporto, o porto, estrada, eles sabem de tudo, né? Esses dias o Camozato esteve aqui e o Camozato sabia do MOB e sabia das ações do MOB. E aí eu disse, o cara não é daqui, mas ele sabe, porque o MOB fez o trabalho dele antes e ele veio antes aqui, né? Então, o ciclo eleitoral já começa ano que vem. Como é que o MOB trabalha para esse ciclo, para 2, 3 temas que são fundamentais, que é essa reforma administrativa, o Maia Bosco, essas questões mais estruturantes, porque uma cidade quebrada não vai fazer nada. Então, como o MOB já começa, existe já um trabalho montado para esse próximo ciclo eleitoral? Olha, o que nós já fizemos foram as agendas, né? Na época ainda dos prefeituráveis, nós entregamos um documento que era a Agenda 2020, que o Adiló assinou. Teve outros candidatos que não assinaram, né? Mas o Adiló foi um dos candidatos que assinou. Eu fui candidato, assinei. Isso aí. Né? E aí estava lá escrito o que a gente gostaria para a saúde, para a segurança e tudo. E lá tem índices, né? Então tem índices que mostram o que era Caxias antes e o que era Caxias depois. Até no final do ano passado, a gente teve uma apresentação da prefeitura com um staff muito grande de secretários aqui na Uniftec, onde foi apresentado realmente coisas que melhoraram bastante, coisas que evoluíram um pouco e coisas que ainda estão por evoluir. Mas se nós não tivéssemos esse balizador, nós não saberíamos realmente se as coisas tinham mudado ou não. Então, são referências que nós, enquanto mobilização, a gente tem que ter, porque a gente mostra, a gente gostaria de chegar aqui. Nós estamos aonde? Aqui. Porque nós criamos planilhas referenciando. E veja que isso nós já estamos fazendo. E esse ano a gente reedita o perfil socioeconômico de Caxias. Por que isso? Que documento é esse? Esse é um livro que o MOB está fazendo junto com as mantenedoras, porque a gente buscou de novo recurso aí do CIMEX, do Sinduscom, do Simplas, do Sicredi. Para quê? Para editar. É um documento feito em conjunto pelo City Living Lab, que é uma divisão da Universidade de Caxias do Sul, que trabalha com professores aí de economia e estatística e que descreve o que é Caxias do Sul. Por que esse documento? Porque eu posso sair daqui e levar lá para São Paulo para vender Caxias para o empresário.
porque fala de saúde, fala de população, fala do PIB, fala de produtos, fala de importação, de exportação, o que é consumido. Agora vai ter dados de mobilidade por causa da licitação e também os dados do IBGE. Nós fizemos isso simplesmente por um motivo. Como é que tu toma decisões acertadas, né? Assertivas, com informação? Todas as decisões que são políticas, eu vou fazer lá porque lá é meu amigo. Não, nós vamos ver qual é o bairro que mais cresce em Caxias, tal. Lá precisa de um viaduto. Está aqui, está escrito, porque nós fizemos um documento com o perfil socioeconômico da cidade, onde mostra tudo. Então, isso é um balizador e faz com que a gestão seja realmente profissional e não política. Então, esse é o trabalho do MOB e é aquilo que a gente vai trabalhar para a próxima gestão, porque com certeza nós faremos uma alteração, né, dessa agenda que a gente já fez para a gestão agora 2024. Então, lá teremos os balizadores. O que nós queremos, né, em termos de mobilidade urbana, que aí conseguimos, então, que o Adiló fez um grande avanço. Eu, enquanto Sinduscom, nós tínhamos há 15 anos solicitando uma licitação de planejamento de mobilidade, que mostra para que lado a cidade vai, aonde a pessoa se movimenta, qual é o crescimento, quais são as densidades demográficas, quais são os gargalos. Isso é importantíssimo. Sim. Então, agora está na mão do secretário Vilimbrim aqui do Trânsito, que está conduzindo muito bem. Em breve teremos grandes novidades e aí, de novo, baseado em informações, podemos tomar decisões. Eu lembrei agora da frase aquela que a gente falou outro dia do Sol, lá. Não, a outra, aquela que perguntaram... É um liberal, né? E perguntaram para ele por que ele era... Como é que ele era comunista antes, né? O que te convenceu... Jovem, ele era comunista, o que te convenceu a deixar de ser comunista, né? E ele disse assim... E virar um liberal, ele disse... Os fatos. E quando tu fala desse livrinho, a questão é a seguinte, é fazer o político colocar o livrinho em cima da mesa, né? E não na gaveta. Porque em determinados assuntos, a gente estava conversando aqui no outro episódio, né? Com a juíza da Vara das Execuções Criminais aqui. E há um modelo de execução criminal das penas, né? Há um modelo em um outro local em que mostra que naquele lugar o percentual de reincidência, por exemplo, é 20%. E aqui é 80%. Isso é um número, isso é um fato. Sim. Então tá aí o modelo. A questão é fazer o político olhar para os 20% e não tomar decisões baseadas, mas nessa região, como é que eu vou botar um presídio nos meus vizinhos aqui? Como é que eu vou botar? Não vai dar público, aqui, eu vou fazer uma escola, eu vou citar aqui o fato. Então, esse teu documento, ele é um fato. Então, ele tem que estar em cima da mesa do político, né? Aliás, acho que muito é esse trabalho, frase, né? Outra frase que foi aqui na mesa também, que foi a Mari falou, que foi aquela questão que políticas públicas, elas não têm que ser feitas, não são medidas pelas intenções. Todo mundo tem boa intenção. A política pública tem que ser dada por fatos e evidências, dados e evidências. Então, dados e evidências estão dizendo, política está dando resultado, isso funciona, isso não funciona. É isso que importa. Mas sabe que isso são coisas importantes. Então, são elementos assim que eles são, às vezes, eles são mais psicológicos, né? Porque quando tu tem um documento, ele também funciona, porque as pessoas sabem que ele funciona. Às vezes o pessoal me criticou, veio um monte de gente de fora para a reunião de vocês, para o jantar do MOB, que tinha 600 pessoas. Digo, bom, já é um grande feito. É um grande feito, inclusive porque nós achamos aqui que a gente tem que se concentrar em de repente, o partido colocar menos político, né? Menos candidato para a gente conseguir uma representação lá em Brasília. Só que às vezes o partido diz, não, mas eu recebo tanto. Cara, mas isso aqui, vem cá, olha aqui, tem 86, tchê. E aí, quando ele sobe para bater a foto lá em cima do palco, até eles se acharam muito. Que fica com vergonha, Tu entendeu? Então, assim, aquela questão psicológica que às vezes o pessoal não entende. Não, mas é uma coisa para se entender. Convidamos todos para eles se olharem. Porque a gente foi falar com os partidos. Olha, em vez de colocar 30, por que não colocamos 5 caras que têm condições de chegar na Câmara Federal? Não, porque vem reverba, né? Mas aí quando se juntam lá, ficam bravos. Mas eu digo, agora vocês enxergaram por que nós estamos dizendo que acho que é melhor vocês botar 5. 2 caras que estavam lá, porque a visão deles é o seguinte, é trazer gente aqui para valorizar o daqui, para ver se o daqui só se elege e resolve. Isso não vai acontecer pelo nosso sistema político. Nosso sistema político é ruim, a forma como se elege, mas da minha mesa lá, pelo menos que eu estava naquele evento, 2 se elegeram. E não são daqui. E estão fazendo, e estão recebendo vocês. Eu sei que vocês estiveram em Brasília com o Van Hatten. O Camozato é empresário. Estava aqui, ele entende o que nós estamos falando. E o cara mora em Porto Alegre, é da região de Porto Alegre, nasceu ali em Nova Bassano, mas é de Porto Alegre.
E, assim, se tu não traz ele, agora tu tem que ir lá, explicar quem tu é, levar o livrinho, ele vai ler um dia. Não, tu trouxe antes da campanha, ele disse, pô, eu tenho que, né, tá atualizado. Então ele já sabe. E uma coisa importante agora, por que nós temos uma visão? E quando a gente trabalha em Serra, os políticos sabem que aqui a gente tem 1.300.000 votos na nossa região e que nós estamos agrupados agora. A gente está aliançado aqui com o Feltrin, com o Lian, nós estamos aliançados aí com o Bento, com o Carlos Barbosa, a gente já se fortaleceu. Então o pessoal quer fazer alguma coisa e isso foi muito bom, porque quando nós estivemos em Brasília agora, a gente mostrou, olha, quem sabe a Serra organizada, nós precisamos disso aqui. Aí agora surgiu um pensamento novo. Bom, quem sabe então a gente se une aqui à bancada gaúcha, investe em um projeto macro que vai atender toda a região. Olha, foi um grande feito que isso ocorreu dentro da mentalidade da bancada gaúcha, onde nós somos muito bem recebidos, mas que foi ouvido essa nossa prece. Então isso é uma modificação que ao invés de botar aquele dinheirinho pingado, faz alguma coisa que seja representativa e que está aqui no documento assinado por 15 municípios aqui de cima da serra. Então, sabe, essas coisas que a gente vem propondo e que eu acho que vão fazer a diferença, porque ao longo do tempo, mas já começaram a surtir efeito. Bom, o tempo está passando muito rápido. Aliás, já passou rápido, né? A gente está esgotando aqui, já esgotou. O Chimia já levantou a mão aqui umas 10 vezes, dizendo que encerrou. Nossa, eu achei que estava então, em 10 minutos. Porque a conversa é boa, ela flui. E aí a gente está até comentando outro dia, a gente vai ter que chamar a gente de novo, assim. Bom, vamos chamar o Camozato, vamos chamar o Postiglione, vamos ter que chamar de novo para terminar o assunto, né? E para falar sobre outros temas que a gente nem consegue falar. Mas, assim, para terminar, né? Primeira coisa, o cara que acaba tendo essa liderança e participando no meio político tanto assim, tu já deve ter sido convidado para concorrer a tudo, né? Em tudo que é partido. Quer dizer, alguns eu tenho certeza que não vão te convidar, mas a grande maioria vai te convidar, já deve ter te convidado. Então, primeiro, e o Rodrigo no futuro, porque ele sai do MOB agora, já começou a pensar alguma coisa assim, já teve, como é que é que o Zema disse, ele começou a ter aquela coceirinha, foi para a cama dormir, disse que não. E aí ele levantou, daí ele disse, mas quem sabe eu posso ajudar? Aí ele disse, até fui num psiquiatra para ver se eu não estava ficando louco. Então, já começou a pensar em ir no psiquiatra para ver se não está ficando louco? Olha, não teve essa loucura ainda? Não, tu sabe que eu já fui convidado várias vezes, né, para concorrer aí a algum cargo. Mas isso eu acho que eu ajudo mais de fora. Eu acho que a gente pode, eu tenho minha forma de comunicação, eu acho que a gente consegue compor agregando as pessoas independente de partido, porque às vezes quando tu assume um partido, que eu tenho partido, as pessoas nem sabem que eu tenho, porque eu tenho meu partido, né? Eu tenho um viés mais da direita, mas eu transito na esquerda de forma perfeita, porque tenho vários amigos pessoais e a gente consegue compor porque a gente senta e conversa. E as ideias somadas, elas são maravilhosas. Então, eu não tenho problema com o partido A, B e C, porque eu consigo conversar com todos. E isso eu acho que é um dom, porque às vezes não é fácil, mas eu consigo conversar, tranquilo. Mas hoje eu te diria que não está dentro das minhas perspectivas nem concorrer a deputado, nem a vereador, nem a prefeito. Eu acho que nós temos aí a nossa missão. Eu continuo aí, tenho um vínculo um pouco com a Anjos Voluntários, onde a minha tia Isamar Sartori é presidente. Eu ajudo lá a Padev, onde tem o Tique e o Miltinho Corlatti, né? Então, essas entidades aí, tem o Portal da Luz, que é do nosso irmão de loja, o Cavion, né? Tem o Criança Feliz, que é do nosso irmão Juliano também. Então, a gente acaba se envolvendo com esses projetos e eu acho que isso já faz parte para a gente ajudar a nossa comunidade e eu acho que a gente tem que ficar assim, ó, potencializando, mostrando que cada um tem que fazer o seu melhor. Isso aí. Eu acho que quer deixar o último recado, convidar as pessoas para participar do MOB, para acompanhar as ações do MOB. Aquela câmera ali é tua, tia. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer, né, o convite de vocês, né, estar aqui no Pareto, porque esse é um momento maravilhoso, onde a gente consegue colocar as nossas ideias e fazer com que as pessoas realmente se sintam dentro desse movimento que é a mobilização por Caxias. E venham participar do MOB Caxias, porque o MOB é nós. MOB é você que está nos assistindo, MOB é você que tem o seu filho, tem o seu parente que realmente sabe que aqui é um grande potencial e sente que você pode fazer alguma coisa. O que nós precisamos é do seu relacionamento, do seu intelecto e da sua vontade para fazer com que a nossa cidade e a nossa região realmente cresça. Obrigado. Obrigado. Até o próximo episódio. Muito bom. Até o próximo episódio.